A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós queremos, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 125, verso de número 4. Salmo 125, verso de número 4. Aleluia. Achou essa palavra? Salmo 125, versículo 1, perdão. Falei para você 4, mas é o versículo de número 1. É o mesmo capítulo, só que o verso é de número 1. Salmo 125, 1 diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nessa noite eu quero falar ao seu coração sobre o tema inabalável. Inabalável, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse verso que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de nós sermos inabaláveis. E quando nós ouvimos a respeito de algo que é inabalável, eu acredito que o nosso coração, ele se enche de expectativa por descobrir como que isso é possível, como que nós podemos ser, de fato, inabaláveis. Porque a nossa vida, ela tem tantos desafios, tantas realidades, tantas adversidades, problemas, circunstâncias, por vezes, tão difíceis de se lidar, que talvez a realidade mais constante na vida de muitos seja ser abalados, ser abaláveis. Porém, a palavra de Deus, ela acaba de nos mencionar por uma revelação de que o chamado do Senhor e aquilo que Deus requer, deseja para cada um de nós, é que nós sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, firmes, firmes para sempre. Está falando a respeito de uma realidade constante, uma realidade que se mantém, mesmo diante das mais diferentes realidades da vida, ser inabalável. O desejo do coração de Deus, a vontade do Senhor, para a sua vida, para a minha vida, é que nós sejamos assim. Por isso que ele fala que aqueles que confiam nele são inabaláveis. Os que confiam no Senhor se tornam inabaláveis. A semelhança de um monte que não sai do lugar, ano após ano continua lá, décadas após décadas permanece lá. Se você ainda for nesse mesmo lugar chamado Monte Sião, você ainda vai vê-lo lá. E já fazem muitos séculos, milênios que ele está lá, porque pode vir o que vier, ele permanece inabalável. O chamado do Senhor para a sua vida, para a minha vida, é nós sermos inabaláveis. E como que nós nos tornamos assim? A grande pergunta, o grande enigma que vai ser revelado em nome de Jesus, por meio dessa ministração, dessa mensagem, é como que nós nos tornamos inabaláveis. E eu quero nessa noite falar a respeito desse tema, diante de uma realidade que eu acredito que é comum a todos nós, e que ronda o nosso coração, que busca não apenas eventualmente aparecer, mas deseja dominar o nosso coração. Uma realidade que Jesus, ele falou, ele ministrou sobre ela e contra ela, e nos deu o caminho, o remédio, o antídoto, a solução para nós não sermos aprisionados por ela, mas nós sermos libertos dessa realidade, desse cativeiro, que é a ansiedade. Porque um dos temas mais comuns do nosso tempo, da nossa geração, é justamente esse tema chamado ansiedade. Eu quero, a partir dessa palavra que nós acabamos de ler, dessa revelação bíblica de Salmos, de que os que confiam no Senhor
são inabaláveis, nós queremos aprender como nos tornar, como viver uma vida inabalável, livre dessa escravidão da ansiedade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos então aprender com o Senhor, e eu quero falar sobre essa solução para a ansiedade, de como que nós nos tornamos inabaláveis. Eu poderia pegar qualquer referência boa, existem muitas referências boas, de pessoas muito boas, que nos inspiram, que a gente de algum modo se identifica com elas, que nos servem de parâmetro, de modelo, de referência, mas eu acredito que não tem ninguém melhor do que um, que de fato é inabalável, foi inabalável, permanecerá sendo inabalável, que é o próprio Senhor Jesus. E eu quero falar dele porque, para falar contra a ansiedade, como nós podemos ser livres dessa ansiedade, eu acredito que não poderia falar de mim, nem de você, nem de nenhum de nós aqui, mas nós precisávamos falar daquele que de fato é um vencedor sobre a ansiedade, porque ninguém melhor do que Jesus para a gente poder falar a respeito de uma vida livre do cativeiro da ansiedade. Não há melhor exemplo, não há maior exemplo de alguém que conseguiu viver numa condição de paz, de tranquilidade, de harmonia, mesmo em meio às situações mais adversas, às situações mais difíceis da vida. Jesus viveu todas elas de modo muito intenso e ainda assim conseguiu manter paz, harmonia, tranquilidade em meio a esses desafios que se apresentaram na vida dele. E em todos os evangelhos você vai perceber isso. Quando você olha para os evangelhos, quando você percebe os evangelhos, você vai perceber Jesus sendo pressionado, muito pressionado. Diante de muitas circunstâncias, ele foi extremamente pressionado. De todas as formas, de todas as maneiras, Jesus foi pressionado. As pessoas o pressionavam muito. Ele andava junto com as pessoas e por andar junto com as pessoas, tenta imaginar uma pessoa que tinha muita dificuldade de ter privacidade. Jesus era alguém que ele precisava ser muito determinado para poder ter algum nível de privacidade. Porque na maioria esmagadora das vezes, após o seu batismo, nós percebemos que ele passa a ser procurado intensamente pelas pessoas. Em muitas passagens dos evangelhos nós vamos perceber que Jesus ele não apenas foi procurado, mas ele foi interrompido pelas pessoas. As pessoas o interrompiam, as pessoas muitas vezes, isso gerava uma pressão muito grande sobre Jesus, o julgavam e o julgavam pesadamente. Inúmeras são as passagens bíblicas que mencionam que Jesus, ele era interpelado, interrogado, colocado diante de alguma circunstância, com a única finalidade de pressioná-lo ao máximo, para que ele pudesse espanar, para que ele pudesse perder o seu senso de identidade, de propósito. Mas em nenhum desses momentos nós percebemos que ele perdeu esse seu senso de identidade e o seu senso de propósito, muito pelo contrário. Ele foi alguém muito criticado. Jesus foi alguém que, de fato, nós podemos dizer que foi alguém que foi alvo de muitas vezes ser criticado e falarem muito mal dele. Mas muito mal mesmo. Pense em alguém que inúmeras vezes foi alvo do comentário maldoso, de um julgamento equivocado, errado, de inúmeras pessoas. Se nós olharmos por esse aspecto de Jesus, nós chegaríamos à seguinte conclusão: Jesus era alguém que com toda certeza teria muitos motivos para ter uma vida que nós poderíamos resumir a vida dele como um homem angustiado, um homem preocupado, um homem estressado, um homem completamente dominado pela ansiedade, ansioso. Mas não é isso que nós vemos, muito pelo contrário. Tenta imaginar Jesus, uma vez que ele foi reconhecido como Messias, uma vez que ele foi reconhecido na figura do prometido, do Salvador, do Deus que se fez carne, do Filho de Deus. Tenta imaginar um simples dia de Jesus. Tenta imaginar Jesus sentando num banco e do lado dele chegando alguém e fala para ele: ore por mim. Chega outro e fala: olha, você poderia orar pela minha filha. Você poderia liberar uma palavra para minha filha, você poderia me dar um conselho, você poderia me libertar, você poderia me curar, você poderia fazer isso, você pode fazer isso para mim. Todo
Todo o tempo. Não apenas sentado, tenta imaginar ele caminhando. A Bíblia fala que quando ele caminhava e andava, até mesmo andando, as pessoas grudavam na túnica dele. Como se elas estivessem todo o tempo dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de ti, eu toda hora preciso do Senhor, para tudo, para tudo, para tudo. Em cada momento, todo o tempo, tinha alguém demandando algo de Jesus, precisando algo de Jesus. Tenta imaginar o que é viver nessa pressão, não apenas um dia, uma semana, um ano, mas viver uma vida debaixo dessa pressão esmagadora de tanta gente, todo o tempo, querendo algo de você, te colocando nas pressões diante das suas expectativas, e quando as expectativas delas não eram correspondidas, não eram atendidas, imagine você lidar com a frustração dos outros, e elas se voltarem contra você como crítica, falando mal todo o tempo de você. Assim era a vida de Jesus. Mas o mais interessante disso tudo é que, apesar disso que eu estou falando para você, eu estou dando apenas alguns exemplos, o mais lindo é você perceber que Jesus, ele não era alguém que nós podemos dizer que era um homem estressado, angustiado, agoniado, ansioso. Muito pelo contrário. E a pergunta que a gente deveria fazer num momento como esse é perguntar: por quê? Por que ele não era assim? Por que Jesus, tendo toda a oportunidade, o motivo, a razão para poder ser assim, talvez como muitos de nós que somos estressados, angustiados, preocupados, ansiosos, por que ele não era assim? Por que ele conseguia viver de um modo inabalável? Por que ele não se abalava por nada e nem por ninguém? Como que ele vivia para poder ter esse tipo de vida tão vitorioso, tão vencedor? Mesmo em face da morte, mesmo em face do risco, do perigo, das circunstâncias mais extremas da vida ou da morte, ainda assim, ele conseguia manter o seu senso. Ele não perdia a sua referência. Por quê? A resposta, eu acredito que ela é muito simples. É porque Jesus, ele vivia uma vida baseado em sólidos princípios que o faziam vitorioso, que o faziam vencedor contra a ansiedade. Ele não permitia que a ansiedade tomasse o coração dele. E você já vai entender daqui a pouquinho por que não. Ele viveu uma vida baseada em princípios poderosos, que faziam com que ele pudesse viver uma vida equilibrada, harmoniosa, em paz, tranquila, mesmo diante das situações mais difíceis da vida. Então hoje eu quero falar para vocês, nesses minutos que nós temos aqui juntos, eu quero falar a respeito desses princípios. Eu quero falar basicamente 3 princípios, para ficar mais fácil a gente poder falar de tantos outros, mas pelo menos nós podemos ver na palavra de Deus 3 princípios que nos ajudam a entender como que Jesus vencia constantemente a ansiedade e se mantinha inabalável. E são os princípios que Jesus quer nos ensinar hoje, aqui nesse lugar, nesse ambiente, dentro dessa ministração, de como que nós também podemos viver essa vida plena, em abundância que Ele prometeu, e que com certeza é uma vida que consegue superar, vencer a ansiedade. Amém? Vamos aprender sobre isso? E para aprender sobre isso, talvez a grande pergunta é perguntar qual é a causa de tanta ansiedade. Por que a gente é tão ansioso? Qual é a causa da ansiedade? Eu tenho certeza que a sua mente já preparou algumas respostas rápidas aí. Por que você fica ansioso? Eu vou te dar as respostas que a nossa mente rapidamente tem para uma pergunta como essa. Por que a gente fica ansioso? A nossa resposta, ela fala que a causa da nossa ansiedade são os nossos problemas. É isso. Nós somos ansiosos porque nós temos muitos problemas. A gente é muito problemático. Que é problemático demais. Isso justifica a nossa ansiedade. Então, se a gente é estressado, se a gente está com um nível de irritação alto, se a gente está angustiado ao extremo, se a nossa ansiedade já está criando vida e se demonstrando através do nosso corpo, com algumas doenças que na verdade são psicossomáticas, ou seja, elas primeiramente se manifestam da alma e transbordam e se manifestam no corpo. E aí a gente começa a demonstrar no próprio físico quão ansiosos somos. Com certeza a nossa justificativa, a nossa explicação, a nossa resposta para essa pergunta é: eu sou assim porque eu tenho muito
problema. Eu sou assim porque, na verdade, eu tenho muitas contas para pagar. Eu sou assim porque eu tenho algumas dificuldades que eu não consigo romper, vencer. Eu tenho alguns problemas de ordem, e essa ordem, e outra ordem. Ou seja, eu tenho muitos que, somando todos, justificam o meu quadro de ansiedade. No nosso tempo atual, a psicologia é uma ciência vasta, tão vasta quanto a mente humana, tão vasta quanto a alma humana. Ela se encarrega de colocar e enumerar o tanto de ansiedade que é possível se viver de um modo equilibrado e o que é o nível de ansiedade que ultrapassado pode chamar você de uma pessoa doente. É assim que a psicologia, de algum modo, nos ajuda a entender o que é sadio e o que é doente. Mas ela se encarrega de dizer que a ansiedade é normal. Um nível mínimo é necessário para se viver. Será que é isso que Jesus fala? Será que é isso que Jesus nos ministra, nos ensina? Eu tenho certeza que não. Algumas pessoas poderiam dizer assim, você não sabe o que eu vivo, e por isso você talvez quer responder de uma maneira muito simplista essa pergunta tão complexa do porquê a ansiedade existe, e por que nós somos tão ansiosos, e qual que é a principal causa da ansiedade. Você não sabe, eu sou alvo da difamação alheia, da crítica dos outros, do julgamento equivocado das pessoas. As pessoas olham para mim e elas me julgam de forma errada. E isso é a razão da minha ansiedade. Eu sou muito criticado, as pessoas me pressionam demais, no meu trabalho me pressionam, na minha família me pressionam, aqui na igreja me pressionam, a vida me pressiona, eu estou pressionado ao extremo, não aguento mais, e essa é a razão de tanta ansiedade. Talvez enquanto eu falava, você está balançando a cabeça e respondendo para si mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí, ele tem toda a razão. Mas eu quero dizer para você que tudo que eu acabei de falar não é a causa da ansiedade. Não é, pastor? Puxa vida, agora não sei mais o que é então. Se isso aí não é, o que vai ser então? Biblicamente, segundo Jesus, segundo a palavra de Deus, nada disso é verdadeiro. Nada disso que eu acabei de dizer é o motivo da ansiedade. O motivo principal da ansiedade se chama incredulidade. Vou repetir para você entender de modo mais claro, porque vá que eu falei de forma muito baixa e você não conseguiu ouvir, então eu repito para você compreender. O motivo, a razão da ansiedade é um. E ele se manifesta em meio a tantas realidades das quais eu acabei de falar. Mas a origem, a gênese da ansiedade se chama incredulidade. Incredulidade. Então, quando Jesus ele fala sobre ansiedade, ele vai falar algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fala que quem é ansioso, na mente de Jesus, são quem? São os gentios. Quando ele fala de ansiedade, ele fala, os gentios são ansiosos. Quem são os gentios dentro do contexto de Israel? São aqueles que não conhecem ao Senhor. São aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor, que não têm experiência com o Senhor, e por isso tem uma ótima razão para serem ansiosos. Mas ele diz, vocês não são assim, nós não somos assim, porque nós não somos como aqueles que não creem, nós não somos como aqueles que não conhecem ao Senhor. Em outras palavras, nós estamos dizendo aqui que uma pessoa que conhece o Senhor, a partir do momento que você conhece Jesus, que você entrega a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não tem mais motivo para poder viver uma vida ansiosa. Você não tem mais razão para poder ser controlado, dominado pela ansiedade. Não tem. Não precisa disso. Porque se nós conhecermos a Deus, do modo como nós julgamos conhecer a Deus, e se nós de fato conhecemos a Deus, sabemos que Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Sabemos que Ele é aquele que está no controle da nossa vida. Sabemos que nada acontece e que pega Ele de surpresa. Nada na nossa vida tem a capacidade de fazer com que Ele fique desapercebido. E Ele fica, meu Deus! Aconteceu isso com Wesley. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, ele vai chamar algum outro de Deus, porque ele é o único. Ele olha para cima e não tem ninguém. Ele olha para o lado e não tem ninguém. Ele olha para baixo, me vê você, e quando ele olha para a nossa vida, ele tem uma palavra: está tudo dominado.
Está tudo sob controle. Se eu tenho ciência, clareza, revelação dessa realidade de que absolutamente nada pode pegar Deus de surpresa na minha vida, e que a minha vida está no controle do Senhor, eu tenho colocado conscientemente a minha vida debaixo do controle do Senhor, então eu posso dizer para você, em nome de Jesus, que você pode ter uma vida em paz. E essa paz é uma paz interessante, porque não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de guerra. A paz de Cristo é no meio da guerra. A paz do mundo é selada por acordos de mãos que se apertam. E por algum tempo a gente firma um acordo de ninguém jogar um míssil no território alheio. Então a gente levanta a bandeira e fala paz. Mas a situação muda, a cena muda e a paz já era também. Essa é uma paz que ela dura pouco. Ela é uma paz que ela tem uma durabilidade, uma validade muito pequena, tão quanto os propósitos do coração do homem. Mas quando a nossa vida está debaixo do controle do Senhor, a coisa é diferente. Porque nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo em meio às situações mais difíceis, mais estarrecedoras, Ele é aquele que pode nos dar uma paz. Ele fala, a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. Então, em outras palavras, estou dizendo que para nós vivermos uma vida em paz, é necessário que nós possamos confiar no Senhor. Por isso que o versículo fala, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Salmo 125, verso 1 diz, os que confiam no Senhor são como inabaláveis, são como o monte de Sião. Não se abalam, são firmes e permanecem firmes para sempre, 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 sempre. Ou seja, se nós vivemos uma vida intranquila, se nós vivemos uma vida que nós podemos dizer que nos falta tranquilidade, harmonia, paz, se nós nos achamos, nos julgamos pessoas ansiosas, a verdade é que nós não confiamos suficientemente em Deus. Suficientemente em Deus para que Ele possa resolver os nossos problemas. Para que Ele possa dar conta da nossa vida, para que Ele possa dar conta do nosso coração, das nossas questões. Nós não confiamos suficientemente em Deus para que Ele possa dar conta do nosso casamento, do nosso emprego, do nosso trabalho, da nossa existência, de um casamento que nós pretendemos ter, de uma casa que nós pretendemos comprar, de um carro que nós queremos adquirir, ou de manter aquilo que nós já conquistamos. Se nós não confiarmos suficientemente em Deus, a verdade é que não é Ele que estará com o controle nas mãos, e sim nós. E aí nós teremos muito motivo para poder vivermos uma vida cheia de ansiedade. Então eu quero dizer para você que a ansiedade não é por causa dos problemas da vida, mas a ansiedade é por causa da falta de confiança em Jesus. Para o Senhor é assim. Se você tem alguma dúvida, leia Mateus capítulo 6, do verso 25 até o 34, e você vai aprender com Jesus aquilo que Ele ensina sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6, do verso 25 até o 34, você vai aprender a respeito de como viver uma vida livre da ansiedade. E algumas coisas que ele fala lá nesse livro de Mateus capítulo 6 é uma coisa muito interessante, porque ele fala da ansiedade, ele basicamente diz o seguinte, ó, a ansiedade é algo inútil. A ansiedade é algo inútil. Seja a boca de Deus para alguém aí, fala para a pessoa do seu lado, talvez você acerte alguém ansioso, diga assim para ela, a ansiedade é inútil, meu amado, a ansiedade é inútil, 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 não vale nada, não acrescenta nada, você não ganha nada em ficar ansioso, nada, absolutamente nada. Pare de ficar ansioso, confie em Deus. Amados, a ansiedade ela não ajuda a resolver nenhum problema. Muito pelo contrário, ela aumenta o problema já existente. Se você tem um problema ao ficar ansioso, você tem dois problemas. A ansiedade, ela não faz a gente vencer os nossos problemas. Muito pelo contrário, ela faz a gente perder no meio dos problemas. A gente já vai para o fim ciente da derrota, porque a ansiedade já garantiu isso. A ansiedade não acrescenta absolutamente nada de bom na nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a viver livre da ansiedade, para nós sermos pessoas inabaláveis. Amém? Vamos aprender isso então? 3 princípios
E é isso que Deus quer falar conosco hoje. Primeiro princípio, para nós vivermos uma vida inabalável, livre da ansiedade. Primeiro princípio, grave bem isso. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Anote isso se você está anotando. Se você já anotou, aproveita e olha para outra pessoa que você não falou com ela ainda e diga para ela assim: você precisa saber quem você é. Isso é muito importante. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Pastor, por que os pregadores falam para a gente olhar para o lado e falar alguma coisa? É para ser chato? Não, é para você poder interagir e fazer com que a pessoa do lado acorde e ela possa entender que Deus está falando com ela. Porque a gente fala assim: Deus está falando com você. Ela fica olhando, onde é que está Deus? Aí quando alguém cutuca ela e fala assim: saiba quem você é, ela fala: a gente começa a entender que o negócio é com a gente também. A administração é com a gente também, não é só com alguma outra pessoa que não veio hoje, algum irmão que deveria ouvir essa mensagem, mas não está aqui. É com a gente o negócio. Então, o primeiro princípio para vencer a ansiedade e ser uma pessoa inabalável, entendendo que a ansiedade é como uma escravidão que nos impede de avançar e de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O primeiro princípio é saber quem você é. Você precisa saber quem você é para poder vencer a ansiedade. Eu falei que Jesus é nosso modelo. Se nós precisamos aprender com alguém, nós precisamos aprender com Jesus. Então, lá vai Jesus na veia agora. O que Jesus falava sobre ele mesmo? Isso é importante. Jesus, ele sabia quem ele era. Quando você abre a Bíblia, abre os evangelhos, você lê a respeito de Jesus, e o que ele fala dele mesmo, você chega a uma conclusão: Jesus sabia quem ele era. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E ele completa dizendo: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala: eu sou a porta. Em João capítulo 10, verso 11, João capítulo 10, verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Ele diz isso: eu sou o bom pastor. Ele complementa: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz assim, esse você conhece muito bem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele diz tudo isso. Para não restar dúvida, em João capítulo 10, versículo 36, quando ele estava sendo pressionado, por ele ter dito que ele e o Pai eram um, ele diz: eu e o Pai somos um. Aí ele é interpelado, ele é interrogado, e para complementar a sua argumentação, ele dá-lhe uma bem certeira. Em João 10, 36, diante de uma pergunta, ele responde com outra pergunta, dizendo que ele era o quê? Eu sou o Filho de Deus. Jesus foi alguém que sabia quem ele era. Jesus foi e é, e continuará a ser, o nosso maior exemplo para que alguém possa saber quem é. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou um com o Pai, eu sou filho de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Muito importante. Na luta contra a ansiedade, o princípio inicial dentre três é você saber quem você é. Jesus sabia quem ele era. Se você quiser ter uma vida de paz, você vai precisar saber quem você é. Jesus, ele sabia quem ele era. Por isso ele conseguia manter paz em meio aos mais difíceis momentos da vida. Por que eu preciso saber disso, pastor? Porque quando eu não sei quem eu sou, quando você não sabe quem você é, as pessoas vão tentar dizer para você o que você precisa ser.
quando você não sabe quem você é, as pessoas elas vão tentar dizer para você o que você precisa ser. E isso no final vai gerar o quê? Ansiedade. Vai gerar uma ansiedade terrível. Vai gerar uma insegurança violenta. Por quê? Porque se você não souber quem você é, as pessoas vão te pressionar. E elas vão te manipular para chegar a uma realidade. Tentar fazer de você aquilo que elas acham que você deve ser. Então você precisa, na verdade, saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você vai, no final, viver uma vida angustiada. E olha que coisa triste. Imagina uma pessoa que não sabe quem ela é. Uma pessoa que não sabe quem ela vai viver uma vida, segundo o que eu acabei de dizer, fazendo um monte de coisa para poder agradar os outros. Ela vai fazer tudo aquilo que os outros de algum modo mandam, seja de forma verbal ou naquilo que ela acha que os outros gostariam que ela fizesse. Com a única finalidade, talvez algum dia descobrir quem ela é. Ela vai se lançar a fazer um monte de coisa que os outros querem. Isso vale para tudo, hein? Talvez ela vá casar porque o outro quer. Ela vai entrar num trabalho porque o outro quer. Ela vai entrar no ministério porque o outro quer. Ela entende que tem um dom que os outros querem que ela tenha. Ela vai viver uma vida segundo o padrão que os outros querem que ela tenha, porque na verdade ela ainda não descobriu como ter vitória sobre essa realidade. E ela precisa descobrir quem ela é, de fato. Quem quer suprir as expectativas dos outros vai viver uma vida angustiada. Quem viver uma vida com a finalidade de poder agradar as outras pessoas sempre, vai ser uma pessoa extremamente ansiosa, insegura, preocupada. Tem gente que quando eu falo isso fica pensando o seguinte: puxa, que coisa linda isso é muito bom, hein? Bem que eu gostaria de ser assim, seguro. Eu gostaria muito de ser uma pessoa que de fato eu pudesse assim viver seguro naquilo que eu sou. Mas eu não sei quem eu sou. Eu queria saber quem eu sou. A pessoa que lá me perguntou deu um sorriso meio assim, mas eu não sei responder de fato quem eu sou. Então eu vou te ajudar, para você chegar a uma conclusão de quem você é. Porque se você não sabe quem você é, tem um caminho para você saber quem você é. E para você saber quem você é, a grande questão é saber a quem você pertence. Para você saber quem você é, basta você saber a quem você pertence. E ao final você vai descobrir quem você é. Quando a gente sabe a quem pertence, a gente sabe quem a gente é. Se a gente não sabe a quem a gente pertence, a gente não sabe quem a gente é. Então se você tem essa conclusão: ai meu Deus, eu queria muito me conhecer, eu queria tanto saber quem eu sou, então eu quero dizer que você precisa saber quem você é. Por exemplo, se você sabe que você é filho de Deus, isso muda tudo. Se você não sabe apenas por vias teológicas, mas você sabe por revelação quem você de fato é, se você é filho de Deus, acabou. Ponto. Está firmado, está consumado, está resolvido. Você é filho. É um ótimo princípio você saber quem você é. Você é filho. Você não vai precisar de um título para poder saber quem você é. Você não precisa de uma função que os outros vão te dar para você saber quem você é. Você não precisa de um presente alheio para você saber quem você é. Você sabe quem você é porque você tem uma revelação de que você é filho. Simples assim. Filho. Você, ao saber que você é filho, você sabe que você tem valor. Você sabe que você é filho de Deus, então você é alguém importante. Isso é maravilhoso. Extraordinário. É uma revelação que muda a nossa história. Viver a vida segundo aquilo que Deus nos chamou, da maneira como Deus nos chama, Ele nos chama de filho. Viver a vida pautado na condição de filho, muda tudo. Absolutamente tudo. Por que muda tudo? Porque Deus, Ele não fez nada e não criou nada sem amar aquilo que criou. E sem gostar daquilo que criou. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus, ele valoriza aquilo que cria. A Bíblia fala que Deus decidiu fazer as coisas na terra, certo?
E quando ele foi fazendo, o que ele chegava à conclusão? Ele dizia, bom, isso é bom. Criou Deus isso e é bom. Criou Deus essa outra coisa e é bom. Criou isso e é bom. Quando chegou no ser humano, ele fala, muito bom. Não é bom, é muito bom. Não há nada que Deus não tenha criado com as suas próprias mãos, que Ele não entenda como algo valioso, precioso, algo que seja muito bom. Deus, Ele ama aquilo que Ele criou. Deus, Ele ama aquilo que Ele criou. Deus não ama o microfone. Deus não ama essas paredes. Deus não ama a tinta. Deus não ama essas caixas de som. Deus não ama o data show, nem as imagens que nós colocamos aqui. Deus não ama isso. Deus ama aquilo que Ele criou. Deus ama aquilo que Ele criou. Para Ele isso é muito bom, muito bom. E na medida que eu entendo que eu tenho esse valor para Deus, na medida que eu entendo que eu sou importante para o Senhor, na medida que eu entendo que através de Jesus, na medida que eu entrego a minha vida para Cristo, eu me torno filho de Deus, então eu entendo que Deus olha para mim e Ele tem um muito bom para mim. Deus se alegra comigo. Deus se satisfaz em mim. Deus se agrada da minha vida. Eu descubro que na verdade eu posso viver uma vida livre da insegurança, do medo, da ansiedade por uma razão. Eu tenho um senso de identidade. A minha identidade está firmada. Isso quebra a depressão. Porque eu não tenho razão para me deprimir, sendo que o meu pai não é nada mais, nada menos do que o Deus, Criador de todas as coisas. E aquilo que Ele criou, Ele ama e sustenta com o seu poder. Então eu posso descansar nessa confiança. Só que a gente vive num mundo de muita manipulação e muitas pessoas inconscientemente ou conscientemente manipulam umas às outras, porque na verdade a grande maioria da população mundial, das pessoas, não tem clareza da sua identidade, então são facilmente manipuladas. Elas aceitam as pressões e essas pressões os derrubam, os molestam, porque na verdade elas vivem a vida sem um senso de quem realmente elas são. Sendo que para você viver livre da ansiedade, você precisa descobrir quem você é. Você é filho de Deus. Você é filha do Senhor. Você foi criado por Ele. Você é obra das mãos dEle. Você tem valor. Amém? Você sabe responder quem você é? É muito importante, porque se você responder, eu sou Wesley, isso é muito pouco. Responder a pergunta quem você é, apenas dizendo o nome, é muito pouco. Tem que ter mais coisa nessa história. Você precisa enumerar quem você é. Jesus enumerou algumas coisas daquilo que Ele era. Você precisa enumerar também. Por que, pastor, que eu preciso enumerar? Por que eu preciso colocar isso tão claramente diante dos meus olhos? Porque isso vai te dar segurança, paz, harmonia. Vai gerar alegria, satisfação. Em meio às tentativas que a ansiedade diariamente baterá à sua porta para entrar, você vai poder dizer não, porque você tem um dono. Você pertence a alguém. Sua identidade está firmada. E você pode ficar tranquilo. Nós precisamos viver uma vida segundo a nossa identidade. Precisamos viver uma vida segundo a identidade que temos em Deus. Caso contrário, a insegurança e a ansiedade vai bater o nosso coração, vai nos dominar. E nós vamos viver uma vida doente. Nós vamos viver vindo à igreja e doentes, arrastando a nossa vida, sobrevivendo em nossa história. Chegaremos a 70, 80 anos talvez, assim, arrastando, por uma única razão. Não descobrimos ainda quem realmente somos. Precisamos descobrir. Caso contrário, a gente vai abrir o Instagram, a gente vai abrir o Facebook, e a gente vai entrar em crise. Sabia que as redes sociais é uma das maiores geradoras de crise de identidade nas pessoas? Sabia disso? Sabia que o brasileiro comum gasta 8 horas conectado por dia? Você sabia disso? A média do brasileiro, ele está online, vendo Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, somando isso tudo, 10 aqui, 15 aqui, meia hora aqui, somando tudo, chega a dar 8 horas. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Basicamente ele está online todo o tempo. Tem gente que está online agora enquanto estou pregando. E aí o que vai acontecer? Você vai abrir o Instagram, e o que tem no Instagram, irmãos? Um povo lindo,
No Instagram as pessoas, elas tiram fotos paradisíacas. Elas postam os restaurantes mais caros. É lindo isso. Ele não posta quando vai comer um hot dog na carrocinha da rua, no trailer da rua. Não. Tem que ir nas grandes marcas. Quando ele está entrando nas grandes grifes, quando ele está saindo com a sacola, assim, como sem querer, ele tira uma foto. Quando ele vai nas praias, ele tira foto. Crentes que tiram foto em praia, é lindo de ver. É uma coisa maravilhosa. E algumas fotos, por sinal, vou te falar uma coisa. Dá uma outra pregação. Mas ok, volta para cá. Fotos que mostram as comidas mais maravilhosas, as roupas mais caras, as fotos mais exuberantes, lugares mais lindos, paradisíacos que a gente pode imaginar, um dia querer, e ao final muitas pessoas olham para tudo isso e começam a desejar ter esse estilo de vida. O estilo de vida do outro. Eu quero viver isso. O meu sonho, eu nem sabia que Maldivas existia, mas eu quero ir para Maldivas. Eu não sabia que tinha ilhas gregas, mas agora eu descobri, eu quero ir para as ilhas gregas. Eu nunca tinha ouvido falar desse restaurante, mas eu quero agora, é meu sonho de vida. Quem te deu esse sonho? O Instagram. Mais especificamente os meus amigos da minha rede social. Eles estão me ajudando a querer coisas para poder de algum modo saciar uma resposta que eu tenho de quem eu sou. Muitas pessoas passam a viver a vida segundo o padrão dos outros. Muitas pessoas passam a viver a vida segundo o padrão dos outros. Sabe uma coisa importante você saber? Presta atenção nesse detalhe. A maioria das fotos de redes sociais são mentirosas. A maioria. Fala isso não, pastor. A maioria é para mostrar para os outros uma vida que, se for aberta, não é aquilo. Tem casais assim, ó. Que nunca se beijam, nem no quarto, nem em casa, mas para o Instagram se beijam. Tem gente declarando amor via Instagram, que nunca declarou pessoalmente. É lindo esse tipo de amor. É maravilhoso. Tem alguns casais que você entra em crise. Se você olhar as redes sociais e olhar a realidade, você fica, meu Deus, eu devo viver em esquizofrenia. Eu já não sei o que é real. Tem pessoas que você não conhece, você conhece via rede social, quando você descobre que ela é real, você fica, hã? Não é a mesma pessoa. Com certeza não é. Que filtro poderoso é esse que ela está usando? Que coisa, como é que pode nos deixar tão belo? Tão maravilhoso? Que coisa. Pastor, você está querendo falar que a gente não é para usar? Não estou falando que não é para usar. Eu estou querendo tirar um estímulo de ansiedade gritante para aqueles que usam assim de forma frenética, estilo 8 horas por dia, e que saem e se desconectam, ficam offline, e quando ficam offline, eles têm uma sensação de, ai que vazio, ai que sem graça que essa vida é real. Deixa eu voltar para o celular do avesso, porque é muito mais legal e prazeroso aquilo que o smartphone está mostrando do que a vida real. Só que essa é a vida real. A vida real é real. E viver livre da ansiedade como alguém inabalável na vida real é o grande desafio, porque no Instagram 90% das pessoas vivem uma vida extraordinária nas redes sociais. Linda! Digna dos melhores e mais maravilhosos homens da terra. Gente que colocaria os gênios do passado no bolso. Gente que colocaria, em termos de espiritualidade, John Wesley colocaria no bolso.
Smith e Wigglesworth no outro bolso. Charles Finney entraria aqui. Porque são tão espirituais via rede social. É uma coisa impressionante. Impressionante. Uma espiritualidade invejável. Uma vida espiritual assim que você fica... Eu queria ser assim quando crescer. Mas quando você vai para a vida real, não é bem a mesma coisa. Uma vida dupla. Por quê? Porque a rede social se transformou em uma realidade que não é real. Onde as pessoas fingem muito bem. Não há muito espaço para a realidade. Há espaço para mostrar o quão bom se é para os outros. Não rende muito a realidade. O que rende é a fantasia. A gente espera ficar como alguém que procura uma droga. A gente precisa entrar para essa realidade já sabendo que ela vai nos entorpecer. Mas a gente gosta desse negócio, a gente gosta dessa vida entorpecida. Essa vida mascarada, de aparência, de ilusões. E ao final, o que isso gera? Deixa eu dizer para você, ansiedade. Ansiedade. Nós temos uma geração que se move por curtida. Tem pessoas que postam e ficam lá olhando. Postam e ficam lá olhando. Quantas curtidas vão dar? Ai meu Deus, já passou 10 minutos e ninguém curtiu. Será que eu não sou amado? Meu Deus, 20 minutos, só uma curtida. Aí ele vai, quantos visualizaram? 250 visualizaram. Uma curtida. Ai, que angústia isso! 359 pessoas visualizaram. 2 curtidas. Eu não sou influente. Eu não sou boa pessoa. Eu não sou bom. Você ri, né? Nossas métricas, o nosso algoritmo, ele é virtual. Tem pessoas que medem a sua influência pelo algoritmo. Tem mega apóstolos de igrejas de 30 pessoas. Tem grandes empresários que estão ali, como uma MEI. São grandes empresários. Coach dos coaches. Virtualmente, a gente pode ser qualquer coisa. É fácil. Não é tão complicado. Aí você vê alguns YouTubers em depressão. Aí você vê alguns grandes homens que conseguem comprar jato. Que são os ídolos da nossa adolescência atual. Com a mulher mais linda e espetacular do lado. Fruto da rede social. Eles não sabem o que fazer da vida. Tem dinheiro para comprar tudo, mas não tem paz. Como que pode uma coisa dessa? Dinheiro, fama, mulher e tudo mais. E ainda assim, ao final, quer tirar a vida. É bom a gente voltar para a velha e boa Bíblia e descobrir nela a resposta das respostas, porque ela tem resposta, ela está dizendo que a ansiedade, ela está envolvida num senso de identidade. Nós precisamos saber quem a gente é. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Isso é muito importante dizer, porque você não precisa ser a cópia de ninguém. Você não nasceu para ser cópia de ninguém. Você é único. É único. Não existe ninguém como você. Deus te criou assim, de forma única. Ele não vai cobrar de você por você não ter sido outro. Ele vai cobrar de você não ter sido aquilo que Ele te chamou a ser. O padrão não é outro, o padrão é Ele. E aquilo que Ele te chamou a ser. Isso fala de identidade resolvida. O grande alvo da nossa geração. Detalhe, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, homens adultos e velhos, homens de idade vasta, mesma realidade. Crise de identidade não resolvida, porque dominados por ansiedades 1000. Frutos do nosso tempo, um tempo difícil de lidar, que se nós deixarmos tudo vai nos pressionar. A gente vai viver pressionado, até dormir pressionado. É importante você responder essa pergunta, quem você é. Jesus sabia quem ele era.
Jesus sabia quem ele era. Jesus disse, eu sei quem eu sou. Você também precisa saber. Segundo princípio, para nós sermos inabaláveis. Segundo princípio, você ter uma vida livre da ansiedade. Preste bastante atenção. Segundo princípio, saiba quem você quer agradar. Qual que era o primeiro mesmo? Saiba quem você é. Qual o segundo agora? Saiba quem você quer agradar. Aleluia. Saiba quem você quer agradar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está vivendo e você está procurando na sua vida agradar a quem? Fique 3 segundos pensando que é importante. Quem você quer agradar? De fato. Jesus, ele dá uma resposta. Em João capítulo 5, verso 30, Jesus diz o seguinte: eu não posso fazer de mim mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus está dizendo, eu não procuro a minha própria vontade. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele vivia uma vida sabendo a quem ele queria agradar. Jesus, ele sabia quem ele precisava agradar. Quem que Jesus queria agradar? O Pai. Quem enviou Jesus? O Pai enviou Jesus. Quem ele queria agradar? Ele queria agradar o Pai. Deixa eu falar uma coisa assim que talvez algum pai já falou para você, mas a gente precisa ser relembrado em algum momento da vida. Deixa eu falar algo muito importante para você, para trazer paz ao seu coração. Muito importante. Você não vai conseguir agradar a todas as pessoas da sua vida. Vou repetir. Você não vai conseguir agradar a todas as pessoas da sua vida. Não vai. Definitivamente não vai. É tolice tentar agradar todo mundo. É uma bobagem tentar agradar todo mundo. Se você viver uma vida querendo agradar todo mundo, você vai viver uma vida infeliz, insegura, ansiosa, baseada na opinião dos outros, sempre. Você vai viver uma vida sempre pensando para decidir aquilo que os outros estão pensando de você. Pastor, isso não é importante? Talvez em algum momento possa ser importante. Mas a base da sua vida precisa ser agradar o Pai, agradar ao Pai, agradar a Deus. O maior erro que a gente pode cometer é viver uma vida tentando agradar todo mundo. A gente vai ficar ansiosíssimo por causa desse tema. Porque a gente não tem firmeza na nossa identidade e a gente não sabe a quem a gente está querendo agradar. Se a gente ficasse preocupado em agradar a Deus, pensando o que Deus queria da nossa vida, eu garanto para você que a nossa vida seria muito mais relevante. Eu garanto para você que a nossa vida teria muito mais eficácia, relevância, sucesso, se para tudo que a gente vai decidir, a gente decidisse preocupado em agradar a Deus. Mas não é assim na prática da vida. A gente se deixa vender, muita gente fala aquilo que os outros querem ouvir. Tem pessoas que não são sinceras, tem pessoas que não são verdadeiras, tem pessoas que elas ficam maquiando, fingindo, porque na verdade elas querem ficar de bem com todo mundo. Tem gente que concorda com um e o oposto também concorda com o oposto. Aí volta para esse aqui, concorda também. Aí depois volta, também concorda. No final fica inseguro. Porque não tem como viver a vida assim. Jesus, ele não tinha dúvida. Jesus, ele veio para agradar o Pai. Ele deixou claro, eu vim para poder fazer a vontade do meu Pai. E é interessante quando você vive uma vida, querendo viver a vida para agradar o Pai, a coisa mais maravilhosa é que o Pai vai responder para você isso. E o Pai vai olhar para você e vai dizer, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, quem me dá prazer, em quem eu me satisfaço. A coisa mais maravilhosa é você chegar ao final do dia, do mês, do ano, da vida, e saber que tem um pai que olha para você e diz, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu me alegro, me comprazo. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular.
Jesus, ele veio a esse mundo para agradar ao Pai. Eu acredito que você também pode dizer isso. Você também precisa dizer isso. Você pode dizer isso agora? Diga comigo assim: eu vim a esse mundo para agradar ao Pai. Eu vim a esse mundo para agradar o meu Pai. É isso que eu vim fazer aqui. Nós precisamos nos convencer disso. Qual é o nome disso? O nome disso é obediência. Ah, eu nunca tinha ouvido a respeito disso, que era obediência. Então, vou traduzir para você obediência segundo a vontade de Deus, o Pai. Eu vim para esse mundo para agradar o meu Pai. Eu não faço o que faço, ou deixo de fazer algumas coisas por causa de uma lei qualquer. Mas é por causa do meu relacionamento com o meu Pai. É por causa do meu Pai. Esse é o grande tema. Caso contrário, eu vou viver preso à opinião dos outros. Tem gente que não dorme à noite pensando o que os outros estão pensando. Ficam para um lado da cama, para o outro lado da cama, viram, mudam o lado, vão para o outro lado da cama, trocam o travesseiro, pegam o mais baixo, pegam o mais alto, tomam um remédio, voltam a tentar dormir, não conseguem, porque estão preocupados demais com aquilo que os outros estão pensando. Tem gente que vive triste por causa das postagens dos outros. Você acredita num negócio desse, irmãos? Tem gente que vive triste pelas postagens de indiretas alheias. Olha que coisa mais estranha, típica do século 21. Alguém faz uma postagem indireta, enigmática, misteriosa, subliminar, e eu entendo que é para mim e eu perco a noite. Pelo amor de Deus! Que coisa mais sem sentido, insana. Se ela é para chegar em mim, que chegue em mim direto, não precisa através da rede social com 300, 500 ou 1000 espectadores. É direto e reto o negócio. Aí talvez eu teria mais tranquilidade de poder resolver o tema. Agora pare e pense. Nós somos uma geração que olha para essa situação e acha isso uma coisa muito importante. Isso mostra o quão doentes somos. Nos falta uma cura emocional, porque a gente fica analisando essas postagens e fica preocupado demais. Olha que coisa estranha. A postagem é mais importante do que a Bíblia e aquilo que Deus olha para mim e diz: tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. Eu fico, não, mas eu não posso. Isso é pouco demais, o que importa é o que estão comentando sobre mim, que eu acho que estão comentando sobre mim. E o mais interessante é que alguns vão no outro e falam: está falando de mim? Aí quem falou: não, longe disso. Você vai passar a vida tentando descobrir se querem falar de você ou não. Quer saber? Se necessário for, cai fora desse negócio. Começa a ler mais a palavra e descobrir as postagens de Deus para a sua vida. Para de avaliar as suas postagens pelo nível de curtidas que você tem. Sabe uma coisa? Tem um Deus no céu que dá 1 milhão de curtidas por dia para você, dizendo: eu gosto de você, eu amo você, eu estou contigo, eu não abro de você, eu não abro mão, eu sou fiel, mesmo que todos sejam infiéis, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te desampararei, jamais te abandonarei. Isso é uma postagem verdadeira. Agora eu vou analisar porque tirou a curtida. Deu não curti. Vou morrer louco assim se fizer isso. Vou morrer completamente louco, alucinado. Sendo que na verdade o chamado de Deus para a minha vida não é esse. Eu não preciso viver assim. Por quê? Porque eu vou precisar decidir em algum momento a quem eu vou querer agradar na minha vida. Quem você quer agradar? Então viva para agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, vivamos para agradar a Deus. Eu preciso descobrir isso. Se você não souber quem agradar, você vai cair na crítica, você vai cair na competição, você vai cair em realidades de conflito. Porque se eu vou para as postagens ou para a rede social para poder definir a quem eu vou agradar, meu Deus, eu vou ficar numa sinuca de bico. Eu vou viver uma vida estranha, muito insegura, extremamente complicada. Vou viver em conflito. Vou viver me comparando com o outro. Não, o outro é muito melhor do que eu. Eu nunca vou ser como ele.
Ah, então é por isso que se explica muita coisa. Não, é por isso que a coisa acontece assim. Ah, é por isso que outra coisa acontece. Ah! Liberte-se dessa realidade. Imagina isso. Se a gente viver assim. Estou casado com a Dai. E eu estou lá, ah meu Deus, o que ela está vendo na internet? E se ela perceber alguém que não tem barriga que eu tenho? Jesus. Aí eu vou para a academia malhando e pensando, eu não vou deixar ninguém tomar a Dai de mim. Que insegurança boba, tola. Sabe qual é o negócio? Que na competição sempre vai existir, diante de alguma realidade, alguém que é melhor do que eu. E sempre vai existir, diante de alguma realidade, alguém que é pior do que eu. E daí? Eu não fui chamado para ser melhor ou pior do que alguém. Eu fui chamado para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Ponto. Senão eu vou ficar... Quero ver o celular, quero ver. Não, quem quer ver? Quem curtiu? Para quem está falando? Quem comentou? Deus. Já viu relacionamento assim? Quem está aí? Quem está aí? Sempre preocupado, sempre tenso, sempre inseguro. Meu Deus! Ou a gente tem aliança, ou a gente não tem aliança coisíssima nenhuma. Para nada na vida. Imagina, eu sou discipulador de alguns, eu vou ficar, ai não sei, se relacionou com outro, agora foi para aquela lá, agora foi para lá, ai meu Deus, eu vou perder os meus discípulos. Eu não vou viver assim, irmãos. O amor não vai sufocar, o amor não vai aprisionar. Se está assim é porque eu não consegui garantir a aliança necessária. Ok, posso rever algumas coisas da minha vida, posso tentar mudar, mas sabe de uma coisa? Ainda assim, tem gente que não vai querer ficar. Jesus, o Deus que se fez carne, foi criticado, julgado. Escolheram Barrabás ao invés dele. Você acha que você vai ser diferente, querido? Para e pensa um pouquinho. Você acha que você é melhor do que Jesus? Eu sou melhor do que Jesus? A gente vai conseguir agradar todas as pessoas em todo o tempo. A gente vai ser o mais popular, o mais famoso, o mais influente, o mais influencer. Para tudo? Paremos com isso. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente tem que descobrir quem a gente é. E a gente tem que descobrir quem a gente quer agradar. E para poder descobrir quem a gente quer agradar, a gente vai ter que ter um relacionamento com esse Deus, Pai. Para poder ouvir dele aquilo que ele quer de nós. E nós temos que ser fiéis a isso que ele quer de nós. Se alguém, em algum momento, não quiser se manter na fidelidade quanto àquilo que foi chamado, ok. Mas nós vamos viver na busca de agradar ao Senhor. É isso que importa. Quer viver uma vida simplificada? Vamos simplificar a vida? Todo mundo fala, não, a vida é muito difícil, a vida é muito complexa demais. A vida, não, meu Deus, que coisa complicada. A vida é um caixinho de surpresa. Não é a vida. Mas tem um modo de simplificar a vida. Olha que coisa mais simples. Viver a vida querendo agradar um. Olha que coisa fácil. Não é mais fácil querer agradar um do que querer agradar a todos? Tem 7 bilhões e meio de pessoas na Terra. Imagina eu querer agradar 7 bilhões e meio versus um. É muito mais fácil eu querer agradar um e conseguir fazer isso. Muito mais fácil. Acordar amanhã querendo agradar um. Acordar na terça-feira querendo agradar um. Viver a quarta-feira querendo agradar um. É muito mais fácil, muito mais simples. Ah, pastor, mas vão ter pessoas que vão nos criticar. As críticas sempre vão ter, irmãos. Para qualquer coisa na sua vida vai ter gente que vai criticar você. Faz parte da experiência humana. Mas sabe qual é o segredo do sucesso? É você conseguir voar acima das críticas. E acima dos críticos. Esse é o segredo do sucesso. Qual que é a grande sina que muitos entram quando se deparam com a crítica? É querer combater a crítica num nível raso e terreno. Essa é a coisa mais absurda que pode acontecer. Os críticos, eles virão, às vezes aumentam, às vezes diminuem. É como fama, tem hora que a gente é muito famoso, tem hora que não tem fama nenhuma. Tem hora que a gente, o Neymar agora vai, tem hora Neymar, esse menino Neymar que nunca cresce. Agora nossa esperança de fazer gol, como é que ele errou esse gol? E assim vai.
A esperança da Copa do Mundo está nele. Daqui a pouco, que isso, nada a ver, bobagem esse cara. E assim é a fama. A gente escolhe dar, a gente escolhe tirar. Assim também as curtidas, assim são os comentários. A gente precisa viver uma vida segundo não a fama dos homens, não segundo a influência que as pessoas querem ou não nos dar, mas sim segundo aquilo que Deus nos chamou a ser. Caso contrário, a gente vai ser tragado pela crítica e nós vamos viver uma vida de muita ansiedade. Pastor, mas o que as pessoas pensam de mim não pode influenciar outras, que podem influenciar outras, que podem influenciar outras, e de repente o mal está ganhando do bem, e de repente a mentira está ganhando a verdade, e de repente os fofoqueiros estão mais audaciosos, mais fortes do que os pregadores e proclamadores da verdade. Mas eu preciso contar ao final do dia de que eu tenho um Jesus que se encarrega de mostrar os meus frutos. Os frutos da vida de uma pessoa vão ser estampados não apenas pelas suas redes sociais, mas para quem chegar perto vai ver. Se você quer saber aonde a uva está, você vai procurar em muitas árvores, até que um dia você vai encontrar uma videira, uma parreira, uma vinha. Você, aqui, ali tem fruto. Ali, está ali. Tem que se aproximar e você vai ver. Tem gente que só tem flores e não tem frutos. Tem gente que tem folhas muito bonitas, mas não tem frutos. Atrai Jesus, Jesus quer comer um fruto, não tem fruto. Ali amaldiçoa, como ele fez com a figueira. Tem folha, chama atenção, mas quando você vai ver, era uma farsa, era fake news. Terceiro ponto, para encerrar a ministração. Qual que é o primeiro mesmo, irmão? Saiba quem você é. O segundo ponto era: saiba quem você quer agradar. Terceiro ponto para que a gente possa viver uma vida inabalável e ter vitória sobre a ansiedade é: saiba o que você quer realizar, o que você precisa realizar. Saiba o que você precisa fazer. Tem algum momento que tem que entrar ação nesse negócio. Com certeza. Quer ver Jesus? Jesus em João capítulo 8, verso 14, ele diz assim, João 8,14, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Uau! Jesus é tremendo. Eu sei de onde vim e sei para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Uau! Jesus é nosso maior exemplo de viver uma vida livre da ansiedade, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele estava procurando agradar, que era o Pai. E Jesus, ele sabia de onde ele vinha e para onde ele ia. Que coisa fantástica. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe para onde você está indo? Jesus sabia para onde ele estava indo. Você sabe para onde você está indo? Porque se você não souber para onde você está indo, você vai viver uma vida ansiosa. Quer um exemplo de ansiedade? É você estar num carro com um motorista que está perdido. Rapaz, isso dá uma ansiedade que eu vou te falar uma coisa. Já teve essa experiência? De você perceber, e às vezes ele demora para poder mostrar e garantir que está perdido. Porque ele vem com aquelas assim, não, eu me lembro desse lugar aqui. Aí depois ele fala, eu já passei aqui quando eu tinha 15 anos. Aí depois ele fala assim, eu acho que é mais ou menos por aqui. Aí a outra, eu vou ligar o Waze agora. Ali ele vai ligar o Waze. Agora eu vou no Google Maps. Depois que perde todas as situações, ele fala, eu não sei onde eu estou, eu vou perguntar para alguém. Isso dá muita, mas muita insegurança. Muita ansiedade. Agora, se a gente sabe para onde a gente está indo, tem motivo para poder ficar ansioso? Imagine um lugar que você quer ir, e o motorista está ciente do caminho, como chegar lá. Suave na nave. De boa. Por quê? Porque sabe para onde está indo. Simples isso, pastor. Muito simples. Mas isso é determinante na luta contra a ansiedade. Porque se você não sabe, o que será da sua vida?
Qual é a grande intenção da ansiedade? A ansiedade é muito futuro, muito futuro, muito futuro. É pouco presente. A gente está no presente, mas a mente está no futuro. E ela está desconfiada de que não vai dar certo. Isso é ansiedade. Muito futuro. Não recebe o presente de Deus, chamado tempo presente. Está muito preocupado com o dia de amanhã. Imagina se a nossa vida se resumisse à experiência de entrar numa lotação, num ônibus, num carro, sei lá o que, numa van, e ter a clareza de que o motorista não sabe para onde está indo. Seria um desespero muito grande. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem está no controle, no comando, no volante da sua história? Quem? Quem? É aquele que sabe para onde está indo. Isso é maravilhoso. É ele, esse que falou a mesma coisa, ele fala para a sua vida. Eu sei para onde eu estou conduzindo. Eu sei para onde estou indo. Isso nos ajuda muito a saber o que a gente vai realizar na vida. Porque você nunca vai chegar num lugar que você não se viu lá antes. Isso é fé. A fé, ela se antecipa. A fé, ela consegue ver quando ninguém vê. A fé é a certeza daquilo que você espera. E a convicção de fatos que ninguém está vendo à sua volta. Mas você está vendo. Pela fé. Isso é a fé. A fé, ela nos gera a certeza de que vai dar certo. A gente vai chegar a um destino desejado. Mas claro, a gente precisa de um negocinho chamado planejamento. E aí atrapalha muitas pessoas e gera muita ansiedade. Porque tem muitas pessoas que não têm planejamento nenhum na sua vida. Jesus, ele tinha um plano, e ele seguiu esse plano. Ele descobriu o plano do Pai e seguiu ipsis literis o plano do Pai. Ele foi assim, com exatidão no plano do Pai. Porque se eu não sei o plano do Pai para a minha vida, se eu não gasto tempo para descobrir isso, se eu não sei porque eu estou vivo e para onde eu estou indo, a verdade é que eu não vou conseguir ter prioridade certa na minha vida. E eu vou fazer escolhas erradas, e eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar no objetivo. Eu não vou chegar no alvo. Eu não vou conseguir. O problema da vida é que muitas pessoas, elas não sabem para onde estão indo. Isso, como eu disse, envolve uma palavrinha chamada planejamento, ou se você quer traduzir de outro modo, organização. E essa palavra dá coceira em muitas pessoas. Organização, organização. Aí vem Jesus e fala, eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou. E a gente fica, ai meu Deus, eu preciso organizar a minha história para poder descobrir alguma coisa desse negócio. Porque eu não sei, eu vou acordar amanhã e eu vou descobrir amanhã o que eu tenho que fazer amanhã. Já viu gente assim? Toque em gente assim. Tem muitas pessoas que vivem a vida de acordo com aquilo que a vida faz viver. Elas deveriam trocar o louvor do carro, da igreja, começar a fazer um outro louvor. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Estou feliz e agradeço tudo aquilo que Deus me deu. É o resumo da vida de muitas pessoas. Elas vão deixando a vida levar. Reconhece que tem um Deus que dá alguma coisa, mas deixa a vida levar. Está deixando a vida levar no casamento, está deixando a vida levar no trabalho, está deixando a vida levar na igreja, está deixando a vida levar na saúde, está deixando a vida levar em todas as esferas da vida, está deixando a vida levar. Não é Deus que está levando, não é Deus que está conduzindo, está indo. Chegou em algum lugar, não sei direito se chegou, mas estamos aí. Já viu gente que responde assim? Como é que você está? Estamos aí. Tudo bem? Estamos aí. Mas aonde isso aí? Estamos aí. É uma ideia assim de eu sou um sobrevivente da vida. Muitas coisas tentaram contra mim, mas eu estou aí. Olha essa realidade daquela que a Bíblia fala. Os que confiam no Senhor são inabaláveis. O lema de muitos é, eu estou aí. Ai, pastor. Qual o problema disso? O problema disso é que quando a gente não tem essas prioridades da vida, a gente vai acabar fazendo um monte de coisa que não é para fazer.
Volta aqui para mim que está acabando o culto, é muito importante, finalzinho é glorioso sempre. Quando a gente não sabe o que tem que fazer, a gente vai fazer um monte de coisa que não é para fazer. 1 hora no Facebook, meia hora no Instagram, 3 horas no YouTube, meia hora no e-mail. Está entendendo como é que soma e dá 8 horas? Um pouquinho de Spotify, um fone no ouvido para não entrar na realidade. Já percebeu isso? Tem gente que não gosta de pensar. Se tiver silêncio, ai que chato, bota uma música aí. Não consegue. Não consegue. Dá agonia. Dá agonia. Tem que estar sempre alguma coisa fazendo barulho. Faz um barulho aí. Faz um barulho aí. Pastor, isso é o quê? Em alguns casos, e muitos, uma ansiedade que brota quando eu me deparo com o silêncio. Jesus procurava esse silêncio para poder refletir junto ao Pai. A gente evita isso. Vida de oração de muitos cristãos. Pai, eu quero isso, Pai, eu quero isso, quero isso. Não sei o que falar. O que está fazendo? Orando em línguas, será? Eu estou ocupando porque eu não sei o que fazer com o silêncio. Muitos cristãos fazem isso. Aí no final chegam à conclusão, não sei por que Deus não fala nada comigo. Não entendo o que tem na minha vida. Eu oro, e não consigo ouvir Deus. Claro, para ouvir alguém a gente tem que ficar em silêncio. Tem gente que nunca ou muito pouco ouviu Deus pela leitura da palavra. Vai direto para o YouTube com pregação pronta, está muito mais fácil. Tem que ter um pregador. Tem que ter um pastor, tem que ter alguém, tem que ter... E recheia, vem, me dá. É uma empanturração de informação que não necessariamente se transforma em vida. Por quê? Porque não foi vida na vida, não foi revelação. Não veio do Pai para mim. Mas tem coisa boa nisso? Claro que tem coisa boa nisso, óbvio. Mas qual é a chance de alguém viver a vida em função disso? Me diz. Chegar no final e falar assim, a minha vida foi mudada porque eu assisti muitos vídeos no YouTube que mudaram a minha história. Já viu alguém chegar no final da vida e chegar a essa conclusão? Depois que eu comecei a ouvir o Spotify, minha vida nunca mais foi a mesma. Você já viu alguém ter sucesso na vida, de fato, de verdade, sempre baseado naquilo que os outros estão dizendo a respeito da vida, e nunca descobrindo aquele que é o autor da vida? Já viu isso acontecer? Pastor, não gera crise na minha vida, está tão bonito. Cada vez que eu entro em crise, eu jogo um fone no ouvido e tudo relaxa. Esse é o problema, a gente substitui Deus por um fone no ouvido. A gente substitui Deus por um louvor que a gente gosta. Por uma pregação que a gente já imagina onde ela vai chegar. E é lindo esse negócio, é muito interessante, porque funciona assim. Tem gente que ama pregação evangélica. Ama. Principalmente aquelas que batem na gente. Já viu esse negócio? Crente é um ser humano que gosta de apanhar. Mas gosta de apanhar dos pastores alheios. Os alheios. Quando o pastor dos outros bate em mim, eu falo, ai que lindo! Curte, comenta e fala, um arraso, coisa maravilhosa. Show, topzera. Top das galáxias essa ministração. Comenta e curte. Quando o pastor nosso, aquele que cuida da nossa vida, que prega todo final de semana, tem que ser inspirado todo final de semana para trazer uma mensagem maravilhosa, espetacular, do terceiro céu para a gente, prega, e alguma coisa a gente apanha, a gente fala, sei não, hein? Não estou gostando mais. Já foi melhor esse lugar aqui. Estranho o nosso povo, não? E a gente fala, você viu aquela lá? Rapaz, aquele cara lá é uma maravilha de um pastor. Qual é a chance de você um dia ter imposição da mão dele na sua cabeça? Qual? Qual o dia que você vai cear com ele? Qual o dia que ele vai se importar com alguma realidade sua? Agora, o seu líder de célula, que está aí pagando um preço para você, não vale nada. O líder de célula, essa porcaria de pessoa que Deus colocou na sua vida, tem muito pequena importância na comparação com esses grandes homens de camisa florida que pregam para você e falam, que coisa linda, hein? Espetacular esses pastores dessa nova geração. Agora, o discipulador que orienta a sua vida, paga um preço de jejum, oração,
Bom é quando esses caras falam. Consegue entender? Que a gente fica oscilando entre vida real e vida virtual. E a vida virtual é muito mais legal, só que o que nos muda é a vida real. O que nos muda é a vida real. E a gente precisa descobrir por uma revelação de Deus, o que nós precisamos realizar. E para descobrir o que a gente precisa realizar, a gente vai ter que viver essa dimensão de relacionamento. Não vai se relacionando com os da internet que vai dar certo isso. Vai ter que se relacionar com os verdadeiros. Tem muita gente que faz muita coisa, como eu disse, mas não faz aquilo que Deus chamou a fazer. Muita atividade não é sinônimo de produtividade. Na verdade, muita atividade, normalmente, não é tão produtivo assim. Tem muita coisa que acontece porque as pessoas, elas não param para ouvir de fato aquilo que precisavam ouvir para poder fazer o que é para fazer. Já viu? No contexto de empresa, isso acontece bastante. Tem gente que quer muito agradar a todos. Sai tentando fazer um monte de coisa. Pode impressionar uma meia dúzia. Mas sabe o que de fato precisa? Descobrir aquele que enviou, aquele que chamou, aquele que mantém, o que ele espera. É isso que mais importa. É isso que de fato torna a nossa vida uma vida assertiva, livre da ansiedade. Eu preciso descobrir o que Deus quer de mim. Eu preciso descobrir para poder viver uma vida livre da ansiedade. Talvez o que a gente não descobre vai fazer a gente fazer um monte de coisa e ao final a gente vai estar com um vazio no coração. Não sei se você já teve em algum momento isso. Você sabe que você fez um monte de coisa naquele dia, mas chega ao final do dia e você sabe, eu não sei, mas eu estou me sentindo mal, eu não estou bem. Sabe essa ansiedade sem causa? Eu já falei que não são os problemas a causa da ansiedade, mas a falta de convicção dessas realidades, essas três realidades. E essa terceira é muito importante. Se eu não sei o que eu fui chamado para fazer, eu vou fazer um monte de coisa que não é aquilo que Deus me chamou a fazer. E aquilo que Deus me chamou a fazer, eu vou sempre procrastinar. Sempre procrastinar. Isso vai gerando mais angústia, mais insatisfação, mais falta de paz. Eu preciso organizar minha vida segundo o que Deus me chamou a fazer. Isso vai me tornar relevante. Em nome de Jesus. Jesus é um bom exemplo para a gente. Todo o tempo tinham pessoas tentando desviar ele do foco. Já percebeu isso? Ele estava aqui ministrando. Alguém fala, estão te chamando lá. Aí a gente lê na Bíblia e fala, por que ele ficou aqui se chamaram ele lá? Aí ele queria ir. Aí as pessoas falavam para ele, não, fica aqui. Ele falou, não vou. Tenta imaginar Jesus moderno, Jesus moderninho, de camisa florida. E aí tem as pessoas lá e falam, fica aqui, Jesus. Ah, se vocês estão pedindo, eu vou ficar. Você consegue imaginar Jesus falando isso? Ah, se vocês estão pedindo tanto, gente, eu vou ficar aqui. Não é assim. Você lê a Bíblia, lê os Evangelhos, você descobre que Jesus era pautado por um relógio divino. E ele nunca estava atrasado nesse relógio divino. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Sabe qual é o problema na nossa vida? Quando a gente não sabe o que tem que fazer, a gente vai para o celular. Aí a gente começa, nossa que legal. Nossa que legal. Olha que interessante, quando você olha, passou 1 hora. Você não fez o que deveria ter feito. Aí começa a dar uma gastura aqui dentro. Aí você fala, nossa, eu precisava tanto fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Mas aí chega alguém e fala assim, ei, vamos fazer tal coisa? Aí você tem entre fazer tal coisa e fazer aquilo que Deus chamou a fazer. O que você faz? Tal coisa. Porque você quer agradar aquela pessoa. E o Deus que você deveria agradar, não agrada mais. Agora você está agradando o outro. E está com o senso cristão de fazer a coisa certa, porque você é muito cristão. E cristão tem que agradar todo mundo. É o que diz em Heresias 2. Então eu passo a agradar. Alguém me para, ora comigo. Aí você tem tal coisa para fazer. Você não é muito espiritual orar com essa pessoa. Será? Você consegue ver Jesus assim? Você consegue imaginar Jesus assim? Chegaram para ele e falaram assim, tem um cara doente lá. Estou aqui. O cara doente lá. Estou aqui. Depois chegou, o cara morreu lá. Eu estou aqui, calma. Como isso, Jesus? No relógio de Jesus, tudo dava certo. Porque tudo tinha a sua hora certa. Ele era organizado em relação ao que precisava fazer. Mas morreu, e daí? Ressuscita então. Maior glória ainda, não?
Se ele só orasse pelo Lázaro, seria uma gripe que passou. Uma doença que foi. Mas agora ele estava com um cara morto diante dele. Chorou, se compadeceu, foi confrontado. Chegaram para ele e se você estivesse aqui, ó bom pastor, porta, caminho, verdade, vida e tudo mais, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido assim. Aí ele fala, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Olha que certeza é essa, meu Deus do céu. Que convicção é essa extrema de alguém que pode dizer, quando confrontar, ele poderia se defender, não, mas eu sou a porta. Deixa eu te falar, eu sou a porta sim. Pelo amor de Deus, não vai para outra religião. Eu sou a porta. Uma crise. Ele falou assim, ó, se creres. O que ele está apelando ali? Se confiar. Se você confiar, você vai ver a glória de Deus. Se você confiar, você vai ver a glória de Deus. A operação de Jesus está pautada sempre nessas três realidades. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a quem agradar. E Jesus sabia o que ele precisava fazer. O chamado de Jesus para a nossa vida é viver essas três realidades. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa ministração.